bom dia, aqui é o professor Joel de Filosofia e hoje a gente vai fazer a análise de algumas questões do Enem. Eu passei para vocês, passei para os alunos e vou fazer a correção passo a passo. Na primeira questão, vamos acompanhar, para que não... Primeira coisa referente a uma questão de filosofia, um texto de natureza filosófica, é você desaprender a ler de forma linear. A gente está acostumado a ler as coisas sem pausa para reflexão, sem retirar de cada trecho algum conceito ou afirmação. E na leitura filosófica é uma leitura onde você, antes de ir à frente, você tenta entender cada trecho. Você separa, você segmenta cada conceito elaborado em cada trecho ali do texto. Então, acostumem-se, na hora de ler um texto sobre o prisma filosófico, de ir destrinchando ele aos poucos. Então você vai retirando afirmações dele. E depois você vai usar essas afirmações para ver qual alternativa que é correta ou para construir melhor sua resposta. Então vamos seguir na primeira questão aí. É um trecho do Espírito das Leis de Montesquieu, que é um dos pensadores que a gente chama de contratualistas, que estabelecem a estrutura do Estado moderno. E vamos seguir. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Então vamos fazer uma pausazinha. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, a própria organização, a própria estrutura dos poderes que regem uma sociedade devem vigiar uns aos outros, ou seja, devem estabelecer limites claros entre um e outro. Então, um poder não pode ocupar a função do outro. Um poder tem que ser contido pelo outro poder, na medida de que cada um tem sua posição e sua função plenamente definida, delimitada pela estrutura, pela organização desses poderes. E ele faz a divisão desses poderes em três: legislativo, executivo e judiciário, que é a maneira como a gente já está acostumado, e essa separação veio do pensamento dele. E é muito importante que um corpo desses poderes não influencie o outro, ou não ocupe o lugar do outro, ou seja, que eles estejam bem delimitados, tanto legislativo, quanto executivo, quanto judiciário. Aí, a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um estudo. Então, ele te deu o conceito aí, de que esses poderes, eles têm que ser independentes, eles têm que ter cada um a sua função, e isso é uma condição necessária para que se haja liberdade na sociedade, no Estado moderno. Assim criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade. Atuando de forma independente, ou então esses poderes eles não atuam uns nos outros, ou seja, eles não interferem uns nos outros, eles não ocupam a atribuição, função do outro poder, para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, um mesmo grupo ou uma mesma pessoa não pode exercer mais de um desses poderes ao mesmo tempo. Então, concomitantemente
quer dizer isso, exercer esses poderes ao mesmo tempo. Né? Então, o legislativo legisla, acabou, o executivo administra, o judiciário julga, acabou, cada um na sua função. Então, isso pode ocorrer apenas sob um modelo. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade no estudo. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja. Então, o que a gente acabou de falar? Que esses poderes têm que ser independentes entre si e que um não pode determinar o que o outro vai fazer, a função do outro. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas, não é? Né? Consagração do poder político pela autoridade religiosa, também não, é óbvio ali. Né? Ele está falando da estrutura política do Estado moderno, né? Ele está falando da estrutura política do Estado, em momento nenhum é mencionado a relação com a crença religiosa. Consagração do poder político pela autoridade religiosa, não é? Concentração de poder nas mãos da elite técnico-científicas, em nenhum momento ele falou isso também, e ele está dividindo os poderes pela necessidade de regulamentação do Estado. Então, você tem que ter lei, você tem que ter quem administra as contas públicas, você tem que ter quem julga e garante a segurança das pessoas. Em nenhum momento você está falando da questão técnico-científica da sociedade. O estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Sim. Então o texto está se preocupando em estabelecer limites. De que os poderes têm que ser independentes, que um não pode interferir no outro, que um grupo de homens ou um grupo referente a um desses poderes não pode exercer ao mesmo tempo outros poderes. Então, a resposta certa é essa: estabelecimento de limites aos atores públicos, ou seja, aqueles que exercem esses poderes, né, e as instituições do governo, aquelas que representam cada um desses três poderes: legislativo, executivo e judiciário. A letra E: reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governo eleito. É justamente o que ele falou que não pode acontecer. Então, de um grupo exercer todos os três poderes. Se um grupo, mesmo eleito democraticamente, exerce todos os três poderes, quem vai vigiar? Quem vai conter suas ações, se elas precisarem ser contidas? Então, os três poderes eles têm que ser independentes justamente para poder conter os limites de poder do outro, conter as ações do outro, na medida de que esses três poderes se equilibram na sua independência. Então, a questão 2. A questão 2 é um trecho do Príncipe de Maquiavel, é uma grande obra do Maquiavel, e fala da relação entre ser temido ou ser amado. Né? Então, nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Então, essa aí é o dilema básico do texto. O que é mais vantajoso ao ser humano? Ser amado ou ser temido? Ser mais amado do que temido ou mais temido do que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Então, ser temido é proveitoso porque vai te garantir segurança, né, na medida que as pessoas não vão oferecer perigo a você porque elas te temem. E ser amado também é proveitoso porque é bom se sentir amado, é bom se sentir bem-quisto pelo outro, pelas outras pessoas. Mas por que é difícil juntá-las? É muito mais seguro ser temido que amado. Mas então ele fala justamente, numa situação ideal, seria perfeito você ter as duas coisas. Você ser ao mesmo tempo temido e ao mesmo tempo amado. Mas juntar as duas coisas é muito difícil. Isso que ele está dizendo. Então, diante dessa dificuldade, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens
que se pode dizer, aí ele vai fazer uma afirmação sobre a natureza do ser humano, que na visão dele não é muito boa, né? Porque dos homens que se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis é o que? Que mudam, que são inconstantes, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então ele quer dizer que a natureza do ser humano é mesquinha, é movida a interesses, né, mesquinhos, materiais, e que na medida que você favorece esses interesses, ou que, né, essa pessoa tem interesses em comum contigo, ela vai te amar. E a partir do momento que você não favorecer mais esses interesses, ela não vai pensar duas vezes ou não vai hesitar em te trair. Então, ele quer dizer que diante dessa natureza humana, essa tendência natural do ser humano de ser mesquinho com as coisas, né, é muito mais vantajoso você ser temido do que amado, porque aquele que te ama pode vir a mudar isso ou a mudar esse pensamento dependendo dos interesses que ele passa a ter e que não vão mais bater com os teus. Mas aquele que te teme vai continuar te temendo, porque é uma questão de sobrevivência. Ele vai se sentir ameaçado, então ele não vai querer, né, criar algum conflito com você. E todas as análises que o Maquiavel faz é no sentido de entender, né, a estrutura, a relação política das coisas, a forma como o ser humano convive e a forma como isso acontece de fato, né, de forma plena. Então, a partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser munido de virtude. Pelo contrário, né? Ele quer dizer que a natureza do ser humano é mesquinha, né? Ela é ingrata, volúvel. Então não é a letra A. Pois possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política, não é o contexto que está ali no texto, né? Guiado por interesses, a letra C, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. O que ele fala? Ele fala que o homem, de uma maneira geral, né? Ou seja, não quer dizer que todos são assim. De uma maneira geral, eles são ingratos, volúveis, simuladores, volúveis, ou seja, o que é ser volúvel? É ser inconstante, é mudar sua posição com facilidade. Então é justamente o que está falando na letra C, guiados por interesses, ávidos de lucro, né? Volúveis, são inconstantes, imprevisíveis. Então muitas dessas questões de filosofia do Enem, você não precisa necessariamente de um conhecimento prévio do pensamento do filósofo em questão, mas sim a capacidade ali de retirar conceitos do texto que eles te dão, né, e de fazer essa interpretação entre aquilo que está sendo falado no texto, as afirmações que estão sendo feitas no texto do pensador e as alternativas que ele te dá para encontrar a correta, né, ou a alternativa errada, depende do que ele pedir no enunciado. Na terceira aí, então ficou claro, né? Letra C, guiado por interesse, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Então, vamos aí, a terceira é um trecho de Política de Aristóteles, né? A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível, a mais agradável coisa do mundo.
E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre e a mais justa e a melhor é a saúde, porém a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor nós a identificamos como felicidade. Então, para Aristóteles, ele está definindo que a felicidade é algo que está no conjunto dessas virtudes, no conjunto do exercício dessas virtudes. Então, para você ser feliz, você tem que buscar ter saúde, você tem que buscar ter uma vida nobre, ou seja, tem que buscar a nobreza das coisas, a nobreza da ação humana. Então, quando você é justo, quando você busca o melhor como ser humano nas suas ações, na sua postura, nos seus atos, então a felicidade seria a plenitude dessas coisas, né? O conjunto dessas ações humanas de um ser humano que busca essas virtudes, de alguém que busca essas virtudes e vive segundo elas, né? Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como busca por bens materiais e títulos de nobreza? Óbvio que não. Plenitude espiritual e acesse pessoal. Acesse vem do tema, né, está relacionado com o tema ascetismo. Então, acesse é uma espécie de privação, uma espécie de disciplina que te leva a uma evolução, uma elevação espiritual. Então, quando um monge budista lá faz jejum, é uma espécie de ascetismo. Ele tá se privando de algo para tentar alcançar uma iluminação espiritual, né, um conceito metafísico que o guie lá, entendeu? Que o guia e que o eleva, né, na sua essência e tal. Também não fala disso. Ele não fala que você tem que se privar das coisas, né, para alcançar essa felicidade. Pelo contrário, você tem que saber viver bem, né, todos esses atributos. A letra C, finalidade das ações e condutas humanas. Tudo que nós fazemos em que intuito para ele? Então, né, você aprende uma função em sociedade, acorda todo dia cedo, vai lá e exerce essa função. Nem sempre é essa função que a gente chama de trabalho, né, a qual eu estou me referindo, é aquela que a gente quer, onde a gente se sente melhor. Você estabelece uma família, estabelece relações, vínculos, convívios. Tudo isso que a gente faz, você comemora, você né, celebra as coisas, tudo isso que a gente faz no intuito do quê? De se sentir bem, de se sentir feliz. Então, a finalidade das ações e condutas humanas, qual que é? É alcançar essa felicidade. Nem que ela seja breve, né? Nem que ela passe facilmente, ou que ela seja, né, breve, né? Ela é uma finalidade de todo ser humano. É um intuito de todo ser humano na hora de direcionar suas ações e a sua conduta. Então, a gente faz as coisas pensando em se sentir bem. Se não, ao fazê-las com o resultado, né, de praticar aquelas ações. Então, a finalidade sempre vai ser feliz, sempre vai ser a felicidade. Então, é a letra C, né? Finalidade das ações e condutas humanas. Vamos ver as outras. Conhecimento de verdades imutáveis. Imutáveis é que não mudam, que são absolutas e perfeitas. Em momento nenhum ele fala de verdades absolutas ou perfeitas. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Ele estabelece que a felicidade está no conjunto dessas virtudes. Essas virtudes são ações que você pratica para se sentir feliz. Em nenhum momento ele está relacionando isso com o reconhecimento do outro enxergar suas ações, mas sim que essa felicidade reside na ação em si, na ação que você pratica, na virtude que você cultiva para alcançar essa vida feliz. Vamos para a quarta aí. A quarta tem um trecho da obra de Marx. Na produção social que os homens realizam,
eles entram em determinadas relações indispensáveis, e está com erro ali, mas independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. Do que ele está falando? Né? Primeira coisa, você tem que entender essa relação de produção, essas relações de produção, essa produção social, né? Essas relações que são indispensáveis e independentes de sua vontade, são o quê? O que ele está falando? Ele está falando do trabalho. Então, a sociedade capitalista, na maneira como ela se organizou, ela vai produzir a necessidade, né, de que você estabeleça relações de produção, onde você vende sua força de trabalho e onde você consome aquilo que é produzido, né? Então, ele está falando da questão do trabalho. A totalidade dessas relações constitui estrutura econômica da sociedade, ou seja, o trabalho está ali no cerne, na semente dessas relações de produção que vão produzir, né, que vão construir a estrutura econômica da sociedade capitalista. Fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, ou seja, a estrutura política e jurídica da sociedade, ela vai ser construída a partir da estrutura econômica, e essa estrutura econômica, a essência dela reside nas relações de produção, né, nas formas de produção. E essas formas de produção desembocam o quê? Nas relações de trabalho, ou no trabalho em si. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social, onde você se enxerga nessa estrutura, onde você se enxerga socialmente nessa estrutura. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, letra A, o proletariado, né, que é o trabalhador, seja contemplado pelo processo de mais-valia. Ele não citou o conceito de mais-valia no texto, ele não está tratando necessariamente dessa parte da teoria dele. O trabalho letra B, o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Né? Olha só, o que a gente falou? A importância de você entender o texto e de você extrair conceitos dele. Se ali no texto, se ali no início do texto você conseguiu extrair que ele está falando do quê? Do trabalho, fica fácil encontrar qual que é a questão correta, a alternativa correta. Que é exatamente essa. Ó. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Ou seja, através das relações de trabalho e das formas de produção que vai se dar a estrutura econômica da sociedade. E a partir da estrutura econômica da sociedade vai se erguer a estrutura política e jurídica que vai organizar, né, a sociedade civil. Então, tudo reside onde? Se constitui a partir de que fundamento? O trabalho e as relações de produção. Então, é a letra B. Vamos olhar as outras. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Não é dessa relação que ele está falando. Letra D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Também ele não está falando dessa questão de autonomia da sociedade civil. Ele fala que a superestrutura política e jurídica se constrói a partir da estrutura econômica. Ó, letra E. A burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Ele também não está lidando com esse conceito no texto, né, de consciência de classe. São conceitos que são da obra de Marx, né, mas que não estão sendo contemplados no texto da questão. Mais-valia, consciência de classe, tudo isso faz parte da filosofia dele, mas não é o que está ali, né, na questão pedida.
Vamos para a letra 5. Ó, para o número 5. Há já algum tempo eu me apercebi, tá com erro ali também a questão, de que desde os meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras. Então, ó, é um texto das Meditações de Descartes, e o texto 1, e ele já estabelece uma afirmação para você ali, ele já estabelece um conceito para você, de que o tempo todo a gente recebe falsas opiniões ou falsas percepções da realidade como algo verdadeiro. E de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podiam ser senão muito duvidoso e incerto. Ou seja, aquilo que ele entendia como princípios, mas que foram fundamentados em falsas opiniões, eles vão ser sempre muito duvidosos e incertos. Eles nunca vão apresentar certeza, eles nunca vão eles sempre vão ser passíveis de dúvida, eles sempre vão ser passíveis de serem questionados. Por quê? Porque o fundamento deles é incerto. Eles foram construídos através de falsas opiniões. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Então ele estabeleceu aí um critério de você desconstruir ou se desfazer dessas opiniões para poder construir de fato um conhecimento firme e inabalável, né? Então, vocês vão ver que ele vai estabelecer o primeiro método dele, né? O primeiro fundamento real dele, que é a dúvida de caráter radical. Então vamos lá, a dúvida como método. Texto 2. É o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Então, a gente dá uma afirmação, esse segundo trecho é mais complicado de entender. Ó, é o caráter radical do que se procura. O que ele procura? Um conhecimento que seja real, que seja inabalável, firme, inabalável, ou seja, um princípio construído de forma correta. É o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca, no sentido de a maneira de você buscar esse conhecimento, se ela já é incerta, se ela já é duvidosa, então o conhecimento que você vai atingir não vai ser firme e inabalável. Por quê? Porque ele foi construído sobre uma base fácil de cair, né? Sobre uma base racional fácil de ser derrubada. Então o caráter radical, ou seja, absoluto, certo, inabalável, firme do que você procura, depende da radicalização do processo de busca. Depende de um método radical. Então você só vai atingir o caráter radical daquele conhecimento se o método que você utilizou for radical também. Ou seja, for criterioso tanto quanto aquilo que você almeja. Então, se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Essas seguramente varridas, né, que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida, ele está se referindo ao quê? Aquelas falsas opiniões. Então, você tem que desconstruir, desaprender essas falsas opiniões, para que seu conhecimento não seja construído em cima delas. Porque se ele for construído em cima delas, ele vai ser facilmente questionável e ele não vai ser criterioso o suficiente para ser aceito como verdade, como certeza. Então, você tem que ocupar todo o espaço pela dúvida, né? Ou seja, para que através da dúvida, né? Através dessa dúvida como método radical e exclusivo para se construir o conhecimento, esse conhecimento ele parta dela,
né? Ele nasça da dúvida e não daquelas falsas opiniões. Então, assim, sintetizando, o que o texto quer dizer é que esse conhecimento ele vai ser radical na medida de que o processo de busca também é radical. E radicalizar esse processo de busca é quando você duvida de todas as coisas. Então, a partir do momento que ele está falando que todo o espaço tem que ser ocupado pela dúvida, ele está radicalizando o processo de busca. Ele está transformando esse processo de busca em algo radical, em algo incisivo ao extremo. E quando você duvida de todas aquelas falsas opiniões e desconstrói elas, desaprende elas, duvida de todas as coisas, o que surgir de conhecimento só poderá ter surgido da dúvida, porque aquelas falsas opiniões já caíram por terra. Então, o que surgiu da dúvida enquanto método radical para se chegar ao conhecimento. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se, letra A, retomar o método da tradição. E as falsas opiniões são justamente aquelas que estão ali localizadas na força da tradição. Que estão ali no senso comum, que você aceita como verdade, porque a maioria aceita como verdade, né? Porque a tradição te diz que é verdade. Então, não é a letra A. Questionar de forma ampla e profunda antigas ideias e concepções é essa aí, né? Ou seja, vamos analisar comigo. O que ele estabeleceu? Que a dúvida é esse primeiro critério. E é um critério que tem que ser absoluto para que você construa o conhecimento a partir dela, unicamente a partir da dúvida, e não dessas falsas opiniões. Então ele estabelece ali na letra B, questionar de forma ampla e profunda, ou seja, ampla e profunda, de forma radical, as antigas ideias e concepções. Então, se você quer viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, você deve questionar de forma radical as antigas ideias e concepções, está correto? Letra C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Não é essa, evidente também. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Não é eliminar da memória. Ele não quer ter Alzheimer. Ele está estabelecendo um método efetivo para se construir conhecimento, né, legítimo. A letra E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. A dúvida nunca é dispensável. A dúvida é a constante de todas as coisas. Então, nesse ceticismo cartesiano, a dúvida é fundamental. Ela é o primeiro, né, o método radical para se chegar ao conhecimento, e você nunca dispensa ela. Porque se você chegou a algo que é um conhecimento, a um princípio que é firme e inabalável, você não tem por que temer a dúvida. Porque se esse conhecimento é verdadeiro, né, que dúvida vai derrubar ele? Então a dúvida não é algo a ser dispensado ou temido. Ela é um critério para estar sempre presente, para garantir a legitimidade do conhecimento que a gente produz. Então a gente tem que duvidar sempre para manter esse conhecimento de forma legítima. Então é a letra B, né? Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Ou seja, você superar essas falsas opiniões através de um método radical, que é duvidar de todas as coisas. A letra 6. Até hoje, admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Ele estabeleceu já um princípio aí, que nosso conhecimento ele devia ser regulado pelos objetos. Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos.
Porém, todas as tentativas para descobrir mediante conceitos algo que ampliasse nosso conhecimento malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Então, ele estabeleceu duas teses opostas, do conhecimento sendo regulado pelos objetos e dos objetos regulando o conhecimento. Ele estabeleceu duas posições opostas na maneira de encarar o dilema do conhecimento e o objeto em questão. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que, já logo de cara, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Então, para um, esse conhecimento se deve regular pelos objetos, e para o outro, os objetos é que se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Então, eles alternam aí a posição de protagonismo e antagonismo nessa relação. Para um, nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, e para o outro, os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Os parâmetros se invertem. E justamente a letra A aí, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Então essa tá facinha, só uma questão de interpretação. Letra B, defende que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo, o que está em questão. Relevam a relação de independência entre os dados da experiência e reflexão filosófica. Também não é o que está ali no texto. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Está falando justamente das duas posições antagônicas, em relação às ideias e os objetos, e em relação aos objetos e a ideia. Então também não é essa. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Não, em nenhum momento Kant as recusa. Pelo contrário, Kant vai fazer justamente a ponte entre uma posição e a outra. Por causa disso que ele é tão importante, porque você tem lá o racionalismo e o empirismo, e ele vai fazer a ponte entre essas duas percepções do conhecimento, essas duas maneiras de se entender o conhecimento e a natureza dele. Então a letra A assume pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. A letra, o número 7 e a última questão, os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Então ele já estabeleceu uma relação dessa nossa sociedade de consumo, onde os produtos e seu consumo são a meta declarada dos empreendimentos tecnológicos. Então você vai fazer um negócio para ser consumido em maior amplitude. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano. Ou seja, esse desejo, esse intuito do ser humano dominar a natureza não foi pelo prazer de ter esse poder, ou pelo poder de você dominar, controlar as coisas, mas para libertar o homem de suas misérias. É o que vai falar, mas a aspiração de libertar o homem, de enriquecer sua vida física e culturalmente. Então, vocês que estudaram o iluminismo ele coloca a ciência no altar. Ele estabelece que o progresso científico é o que vai libertar o homem de suas mazelas. É o que vai nos libertar das doenças, da miséria, dos conflitos, ou seja, o progresso advindo do conhecimento científico, ou seja, o conhecimento científico a gente traduz nesse texto como o quê? Como essa vontade, esse impulso do homem de dominar a natureza. Então, dominar a natureza é entender a natureza, e entender a natureza é entender ela cientificamente, como que ela funciona, como que melhor a gente pode aproveitar as coisas
que o mundo nos fornece, né? As possibilidades que o mundo nos fornece. Então, esse desejo por dominar a natureza é na aspiração de libertar o homem de suas mazelas, né, de seus conflitos. Então, o iluminismo acreditava no poder da ciência nesse sentido, no sentido de que ele vai libertar o homem, de que ele vai fazer com que a sociedade alcance o progresso, alcance a evolução, né, alcance o desenvolvimento pleno de suas possibilidades. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Né? Nesse contexto, a investigação científica consiste em... Então vamos lá, ó. Letra A. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. Está falando de que disputa teórica aí? Né? Falou só da posição dos pensadores iluministas, né, de dominar a natureza, de libertar o homem através do progresso científico. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem, a letra B, ó, oferecer a última palavra acerca das coisas que existem, ocupar o lugar que outra hora foi da filosofia, em hora nenhuma. Ele está falando isso. Ser a expressão da razão. O que significa ser a expressão da razão? Ser a forma como a razão se expressa. Né? Então a razão, né, a racionalidade, para esses pensadores, vai se expressar através do quê? Da ciência. Então, ó, ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam progresso. Então, para esses pensadores, dominar a natureza é essencial para almejar o progresso e para libertar o homem. E dominar essa natureza é entender ela o quê? Cientificamente. Então, você ter a ciência como uma expressão da razão e como modelo para qualquer área de saber almejar o progresso. Então, letra C. Ó, vamos analisar só a letra D aí para terminar, né? D e E. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Onde que ele fala de discurso ético e religioso? Ele não toca nessa questão. Letra E. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Também ele não fala nada disso, então acho que está tranquilinho, né? No mais, pessoal, qualquer dúvida, só os alunos entram em contato comigo. Até a próxima análise aí, as próximas questões. Lembrem bastante que de mudar a forma de leitura, né? Quando é um texto mais profundo, né? Um texto filosófico, você lê particionado. Então você desmembra os conceitos que estão ali em cada trecho. Se você for ler de forma linear, como se estivesse lendo um romance ou alguma narrativa, você não vai entender, porque você vai perder esses conceitos, você vai perder essas afirmações que o texto faz o tempo todo. Então, para se entender um trecho de filosofia, você tem que ler de forma desmembrada. Você tem que desmembrar os conceitos que estão ali em cada trecho. No mais, estamos juntos. Forte abraço.